Nesse mês de agosto estamos trabalhando um tema, o caminho de Jesus e os atalhos da igreja, onde aprendemos com essa metáfora que Jesus apresenta no Evangelho segundo a João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que todos nós que queremos seguir a Jesus precisamos aceitar este convite de caminhar com Ele, seguirmos lado a lado, em muitos momentos aprendendo a não ouvir a voz do inimigo que nos tenta, que faz com que, de alguma maneira, nos mostre alguns atalhos que são tentadores, mas continuamos ajustando o nosso foco e permitindo caminhar mais perto de Jesus. E nada mais ilustrativo do que aprender a caminhar com Jesus, do que aprender com as narrativas, com as histórias de outros homens que também caminharam, fizeram este mesmo caminho, buscando cada dia mais estar alinhados com a vontade de Deus. Caminhamos juntamente com Abraão, escalando o Monte Moriá, num momento decisivo da sua vida, em que ao lado daquele que era o filho da promessa, Isaque, Deus faz a ele um desafio de entregar Isaque como sacrifício num altar que seria montado no Monte Moriá. E vimos a fé de Abraão e aprendemos que este caminho que Jesus nos convida a fazer é um caminho que vai, muitas vezes, ser um caminho de fé, mas também um caminho de provações. Não existe fé sem que exista provações. Na verdade, o tempo todo Deus vai provar a nossa fé através, às vezes, de alguns montes que teremos que subir e entregar as coisas que temos mais preciosas, como uma prova do nosso amor e da nossa dependência total de Deus. Caminhamos com Moisés, já ao final da sua trajetória, da sua liderança sobre o povo de Israel, agora ali nas campinas de Moabe, podendo ter o privilégio de ver ao longe a terra prometida, vendo ali a promessa se realizando, mas agora através da liderança de Josué, mas vimos e revisitamos o livro de Deuteronômio, onde pudemos ver que esse Deus que nos convida a caminhar com Jesus é um Deus que quer também a nossa obediência, quer que, de alguma maneira, as nossas ações sejam ações que reflitam a vontade de Deus. E isso se torna, muitas vezes, um conflito nas nossas vidas, porque nós temos o nosso jeito de fazer as coisas. Mas Deus mostra um novo jeito, não necessariamente mais fácil, mas é da maneira que deve ser. E Ele vai cobrar de nós essa obediência. Hoje eu quero também trazer mais uma experiência de um outro grande homem de Deus, que também foi provado em seu caminho, mostrou a sua fé, também foi tentado em muitas maneiras, caiu, levantou-se. É o homem na palavra de Deus que mais conhecemos a respeito dele. Se em torno de Abraão e Moisés nós temos entre 14 e 16 capítulos que narram a história, este outro grande personagem da história de Israel conta com nem mais e nem menos 66 capítulos da Bíblia. É como se praticamente quase todo um livro de Isaías fosse escrito narrando a história desse grande personagem. Quero falar aqui hoje do caminho de Davi. Davi, que começou como um pastor de ovelhas, transformou-se num matador de gigantes, até se tornar o rei de Israel, o famoso rei, o ancestral do próprio Cristo, que quando entra em Jerusalém é ovacionado pela multidão, que clama e aponta para Jesus dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Davi que se torna um dos grandes personagens, um dos grandes heróis da história de Israel. Ele será hoje o tema da nossa mensagem. O título para esta mensagem
eu escolhi um momento decisivo da história de Davi, já quando ele consolida a sua liderança e o seu reino, que está no capítulo em 2 Samuel, capítulo 11, e o título da mensagem é O Caminho de Davi, época em que os reis saíam para a guerra. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Davi já havia vivido grandes histórias e eu compartilho com você o desafio de revisitar as histórias de Davi e perceber ali a maneira como Deus vai trabalhando e moldando Davi até que ele se torna o rei de Israel. E agora Davi está num momento decisivo, interessante da sua vida, em que ele já tem a sua autoridade totalmente reconhecida por Israel. Ele já é aquele herói que nós conhecemos. Ele tem todo o poder, o controle sobre as terras de Israel. E neste momento, no capítulo 11, nós vamos começar como o autor escreve, na primavera, versículo 1, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais, todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. E quando Urias chegou, Davi lhe perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, e como estava ainda a guerra. E lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Você certamente conhece essa história. Você certamente já deve ter ouvido falar, talvez, de um dos momentos mais trágicos da história de Davi. O que me faz revisitar essa história é entender que Davi é um homem que foi escolhido por Deus para se tornar rei no lugar de Saul, e que quando Samuel foi enviado, o profeta Samuel foi enviado para ungir Davi, a palavra de Deus diz que, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 11, que Deus queria que Samuel fosse até a casa de Jessé, pois ali havia um dos filhos de Jessé, que era um homem segundo o seu coração. E havia Deus então escolhido este homem para se tornar o próximo rei de Israel. E isso se torna para nós uma marca, uma característica que inclusive ela vai ser novamente repetida em Atos capítulo 13, versículo 22, onde Paulo, em sua viagem missionária, ensinando aqueles que estavam na sinagoga sobre as coisas de Deus, evoca a história de Davi e também marca Davi como sendo aquele homem segundo o coração de Deus. Então nós começamos a conhecer Davi como um homem segundo o coração de Deus, um homem que se torna um exemplo de fidelidade, um exemplo de obediência, um exemplo de fé. Só que não. Davi continua sendo um homem imperfeito.
Na verdade, nós buscamos modelos, nós queremos o tempo todo encontrar alguém que possa, de alguma maneira, servir para nós como exemplo, como a régua. Mas Davi é alguém tão imperfeito como nós. Na verdade, todo o caminho de Davi é um caminho cheio de imperfeições. Davi tem momentos até mesmo assim, parecem muito perfeitos. Em certo momento, ele tem até a oportunidade de matar Saul. Naquele episódio em que Saul entra numa caverna onde está Davi e os seus soldados. E Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas por temor a Deus e por não querer matar aquele que era no momento ungido do Senhor, ele respeita a autoridade de Saul. Com este gesto nobre, ele mostra toda a sua dependência de Deus. Mesmo tendo todas as prerrogativas, os argumentos a seu favor, que o dariam a ele a oportunidade de matar Saul sem que ninguém o condenasse. Mas ele tinha um temor por Deus, confiava em Deus e sabia que na hora certa ele seria o rei, não pela sua força, mas pelo poder de Deus. Davi, nesse momento, se torna um exemplo extraordinário de dependência, mesmo diante da pressão do grupo. Mas agora nós estamos vendo um outro Davi, um Davi agora que encismado, um Davi agora que está, de alguma maneira, mais confiante nele mesmo do que no próprio Deus. É interessante que nessa história, nós vamos ver que era um início da primavera, e era a época que os reis saíam para a guerra, mas nesse momento, Davi, já no conforto do seu palácio, ele entende que ele não precisa, ele pode enviar outros. Ele se vê agora de uma maneira mais confortável. Ele está empoderado e cheio de autoridade em que ele pode pedir o que ele quiser e as pessoas fazem o que ele quer. E não é curioso, mas é ilustrativo como nós vamos ver aqui quantas vezes Davi manda fazer alguma coisa. Primeiro, versículo 1 diz que Davi enviou para a batalha Joabe. Depois, no versículo 3, ele manda alguém procurar saber quem era aquela mulher a qual ele havia visto tomando banho nua. Depois, no versículo 4, ele também fala assim, ele manda que trouxessem a mulher. No versículo 6, ele manda uma mensagem a Joabe, para que traga o marido, porque as coisas agora ficaram difíceis. Uma resposta a toda essa autoridade de Davi é que, ao mesmo tempo, o versículo 5 também diz que a mulher engravidou e mandou um recado a Davi. O pecado também manda recados. E Davi, tentando agora acertar ali com a sua própria força, ele manda chamar o Joabe, que é o chefe do seu exército, pede para trazer Urias, e ele continua, e a gente conhece a história, Urias não volta para casa, porque qual é a ideia agora de Davi com a mulher grávida? Eu vou mandar que o marido dela volte para casa, depois desse tempo de guerra, ele vai com certeza passar a noite com a sua mulher, e esse filho que vai nascer, ninguém vai desconfiar que não seja filho de Urias, mas Urias era mais leal à sua missão do que o próprio Davi. Ele não volta para casa, ele dorme no palácio ali com os soldados, numa área reservada. Davi ainda tenta fazer algo para que Urias volte e tenta embebedá-lo no dia seguinte, mas Urias não volta, até que então Davi de novo, com o seu poder, no versículo 14 diz, de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias e nela escreveu, põe Urias na linha de frente, deixe onde o combate estiver mais violento,
para que seja ferido e morra. E a história conta que de fato isso acontece. Urias, num momento decisivo ali na batalha, ele é colocado numa área de maior perigo, de exposição. E não só Urias perde a sua vida, como também alguns oficiais do exército de Israel. A consequência do pecado de Davi vai trazendo dor e morte, alcançando pessoas inocentes. Um mensageiro chega para dar a notícia a Davi, e Davi, então, se sente agora em paz, porque resolveu o seu problema. E no versículo 27 diz que passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, trouxessem aquela mulher para o palácio. E ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Capítulo 11 inteiro é um capítulo onde nós vemos os mandos e os desmandos de Davi. Davi está num momento agora que nesse caminho, ele tem a mania de ser o próprio Deus. Ele faz o que ele quer. Ele manda o exército, ele manda mensageiro, ele manda saber, ele manda buscar, ele manda matar. E a última frase desse capítulo é: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Nós somos confrontados com essa história de Davi por algo extremamente brutal, violento que Davi faz. Algumas pessoas, por causa dessa história, ficam aqui, entalado com Davi. Como pode esse homem ser chamado por Deus como homem segundo o seu coração? Mas a história não acaba aqui. A história continua e o capítulo 12, versículo 1 diz que o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Davi interrompe a história e diz: então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Natã só ouviu e, olhando nos olhos de Davi, respondeu, versículo 7, você é o homem. Você é esse homem, Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que reprova. Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. Você é esse homem, Davi. Deus envia Natã até Davi e faz com que Davi
Volte a ajustar o seu foco, a entender quem ele é diante de Deus, que ele não é nenhum Deus, que ele não pode neste caminho proposto pelo Senhor, achar que um dia ele vai ser o próprio Deus da sua história. E o Senhor não permite. O Senhor vem e o confronta, traz o profeta. E o profeta conta essa história que vai envolvendo Davi. E vai nos mostrando que Davi ainda era um homem com senso de justiça. Que Davi ainda era um homem que sabia o que era certo e o que era errado. Que Davi entendia que a injustiça precisava ser de alguma maneira ali refeita, que a injustiça não podia continuar, mas que deveria haver alguém que pagasse o preço por essa injustiça. Mas Davi vê essa injustiça nessa história, ele vê esse pecado nessa história, mas ele não vê a sua própria história. Ele está tão cego com a sua realidade, que ele não é capaz de ver que aquela história, na verdade, conta a sua própria história. Você é esse homem. Isso acontece conosco também. Muitas vezes nós seguimos o caminho com Deus, atendemos o convite de Jesus, começamos a caminhar com Jesus, começamos a nos sentir mais seguros, começamos a nos sentir mais confortáveis. Em algum momento na nossa história nós nos desviamos, encontramos algum atalho, tomamos de volta o controle da nossa história e começamos a fazer as coisas do nosso jeito, obedecendo aos nossos desejos. Começamos a ter aquela mania de sermos o próprio Deus da nossa história. Mas todos aqueles que um dia se comprometeram com Deus, com Jesus na cruz, Deus não permite que esse caminho continue. Em algum momento o Senhor vem e confronta. E confronta de uma maneira a nos deixar atordoados, a escancarar o pecado. O interessante das histórias de Davi é que, além das próprias histórias, como outros personagens que nós temos no texto bíblico, nós temos também as orações de Davi. E nenhum outro personagem, nenhum outro homem na história bíblica, nós vamos ter a oportunidade de conhecer em tantos detalhes a história, como também conhecer as próprias orações de Davi. Nas histórias, nós vamos ver Davi lidando com as pessoas, com as circunstâncias, lidando com Joabe, lidando com Urias, lidando com Batseba. Mas nas orações, nós vemos Davi lidando com Deus. Nas orações, nós vemos Davi lidando com o pecado, com o arrependimento, com o desespero, a esperança, com a dúvida, com o louvor, com a culpa e com a graça. Todos vocês conhecem o livro de Salmos. O livro de Salmos é uma coleção de orações. E muitas delas orações do próprio Davi. Como a oração que Davi faz no Salmo 51. O Salmo 51 é conhecido como sendo a reação que Davi tem ao ser confrontado por Natã pelo seu pecado, pela morte de Urias e a gravidez de Batseba. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 51,
Algumas Bíblias trazem uma introdução, como a minha escrita está: Davi, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que ele cometeu adultério com Batseba. E o texto diz assim, Salmo 51, versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua graça, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Junto com essa história tão trágica, nós temos esta oração tão desesperada. A história não pode ser lida sem ter também a ideia da oração. Porque o que faz Davi, então, ser este homem segundo o coração de Deus? Não são as suas ações externas, mas são as suas atitudes internas. O que faz Davi ser um homem segundo o coração de Deus, não é aquilo que as pessoas veem, não é aquilo que outros o louvam ou o condenam. O que faz Davi ser um homem segundo o coração de Deus é como ele lida com Deus. É como ele lida com o seu próprio pecado. Quando confrontado, nós vemos o Salmo 51, em nenhum momento ele se justifica. Em nenhum momento ele diz, Senhor, a carne é fraca. O Senhor me conhece. Ele não fala nem nisso. Quando ele diz algo, ele está dizendo que ele já, na verdade, é pecador desde que nasceu. Mas isso não é uma desculpa. Na verdade, ele está se escancarando diante do Senhor e dizendo, pequei. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Do versículo 1 até o versículo 6 do Salmo 51, nós vemos Davi confessando a sua culpa. E nós precisamos entender que toda vez que nós caminhamos com Jesus, em alguns momentos que tomamos atalhos diferentes, que assumimos o controle, e as coisas perdem o seu controle, e elas desandam e geram crises, geram morte, geram tragédias. Ainda é possível voltar para o caminho. Porque esse Deus vem, Ele cobra. Ele cobra seja através de uma palavra que você ouve, através da leitura da própria Bíblia, através da voz de um profeta. A confrontação sempre vem.
E qual deve ser a nossa reação? A mesma reação de Davi, uma reação de arrependimento, uma reação de confessar a sua culpa, de não se justificar. O que mais nós vemos na nossa própria reação e um costume humano é nós nos justificarmos. A culpa não é minha, a culpa é da família onde eu nasci. A culpa da falência do meu casamento não é minha, a culpa é do meu cônjuge. A culpa é do meu chefe. Nós temos uma mania tão grande de sermos o próprio Deus da nossa história que a gente, inclusive, ainda pega a nossa culpa e entrega ela para os outros, dizendo, a culpa não é minha, a culpa é do fulano. E isso acontece lá, já desde o início, quando Adão também confrontado, depois de comerem do fruto, Deus pergunta para Adão, o que fizeram? E Adão diz assim, a culpa não é minha, a culpa é essa mulher que o Senhor me deu. E Davi quebra esse ciclo, por isso se torna um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele diz assim, a culpa é minha, fui eu. Tudo começou comigo, tudo começou aqui no meu coração. Tudo começou quando eu achei que eu tinha o controle da minha vida, que eu podia fazer o que eu quisesse. Quando eu me senti seguro, quando eu me senti forte, quando eu me senti empoderado, a culpa foi minha, fui eu, pequei. 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos ver essa mesma frase no versículo 13, quando ele diz, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Nesse caminho que seguimos, a convite de Jesus, nós vamos pecar. Porque nós continuamos sendo pessoas imperfeitas, as nossas vidas continuam sendo vidas de crises. Nós vamos continuar lidando com as pessoas e com as situações, e em muitos momentos nós vamos também fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito que Deus desejava que fosse. Mas nós podemos receber o perdão. Se as nossas histórias muitas vezes são histórias de pecado, nós precisamos aprender com a história de Davi a unir as nossas histórias com orações de perdão, com orações de confissão de culpa. As grandes histórias de grandes homens e mulheres de Deus são escritas na intimidade do relacionamento com Deus. A história de Davi não é a história que vai mostrar o que Deus quer que nós sejamos. Porque Deus nunca vai desejar que nós um dia cheguemos a ponto de fazer os mesmos pecados que Davi cometeu. Mas a história de Davi mostra uma outra história, a história do próprio Deus, que está trabalhando em Davi para promover a sua salvação. Por isso nós precisamos aprender que as nossas histórias, na verdade, precisam refletir um Deus que está nos buscando, está nos salvando, que está nos transformando a cada dia em pessoas mais parecidas com o próprio Jesus. As histórias que Davi viveu e os salmos que Davi orou mostram essa tensão entre a nossa vida com as pessoas e o nosso relacionamento com Deus. E precisamos aprender a ajustar que tudo aquilo que nós vamos fazer, independente de tudo que vamos viver, será necessário esse tempo com Deus, de oração,
E mais do que de pedido de bênção, serão verdadeiramente pedidos de perdão, de ajuste de contas, de prestação de contas, pedindo ao Senhor que remova a sua culpa. Interessante que a história de Davi, ela continua, porque ela nos mostra que, mesmo com o perdão de Deus, alguns dos nossos pecados trazem consequências muito graves. Que Deus perdoa o nosso pecado. Mas existem pecados que vão trazer consequências. E o pecado de Davi trouxe uma consequência extremamente grave, porque não só Natã disse que a espada nunca mais se ausentaria da família de Davi, e nós vamos depois, se você ler a história, a história da família de Davi é uma história, uma sequência de tragédias, de estupros, de assassinatos, tentativa de assumir o poder. Mas há também uma consequência em que Natã diz: o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. E Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. E depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e Natã deu o nome do menino de Gedidias, que significa amado pelo Senhor. Davi é perdoado, mas não passa impune por ter manchado as suas mãos com sangue de inocentes. Mas o inocente morre pelo seu próprio pecado. Davi ainda tenta contornar, buscando a Deus, jejuando, mas a sentença havia sido decidida e Deus não volta atrás. Davi entende isso. Davi aceita o perdão de Deus e desfruta desse perdão, mas também aprende a entender que muitas vezes o pecado traz consequências que nos pune, que nos marca, e que serão cicatrizes que podem muitas vezes ser levadas por nós o resto das nossas vidas. Mas Davi não se lamenta, ele se levanta e ele segue em frente, acreditando na possibilidade de um futuro novo. Renova a sua esperança. Aquela mulher agora se torna legalmente a sua mulher. E ela dá um outro filho.
que Davi chama de Salomão, mas que o profeta dá o nome de amado pelo Senhor. E isso traz para nós lições que mostram que nós começamos a entender a própria história de Davi como sendo as nossas histórias de imperfeições. Histórias de tentativas de sermos perfeitos, mas nunca seremos perfeitos. Muito pelo contrário, em muitos momentos seremos movidos pelo nosso pecado e faremos coisas horríveis que teríamos vergonha de dizer em público, mas que o Senhor as conhece todas, mas que Deus deseja nos perdoar. Juntas, as histórias e as orações de Davi libertam-nos de uma mentalidade de desempenho, de expectativas perfeccionistas que estabelecemos para nós. A perfeição não existe como uma opção. Na verdade, ela é uma sedução do diabo. É um atalho que o diabo faz crer que nós seremos capazes. Mas também o texto do Novo Testamento diz que é quando nós nos sentimos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque quando somos fracos, em nossa força, é que nós então permitimos que a força do Espírito de Deus atue sobre nós. Esse é o paradoxo do caminho de Jesus, que nos confronta e nos ajuda a entender o quão impotente nós somos. E que Deus nos chama mesmo assim para vivermos essa caminhada com Ele e seguirmos em frente. À medida que nós lemos as histórias e as orações de Davi, nós aprendemos a encontrar o nosso próprio lugar no reino, no caminho de Jesus. Nesse caminho de viver ao lado dele, segui-lo, e de ajudar outros a seguir a Jesus. Davi, esse homem que se tornou tão poderoso e tão esplêndido, com grandes atos, também se tornou esse homem extremamente imperfeito, machucado pelo pecado. O Espírito Santo não está recrutando para o caminho de Jesus uma elite, uma equipe de astros e estrelas da santidade. O Espírito Santo está chamando você e eu para vivermos esse caminho sensíveis a Jesus, a esse caminho com Jesus. Essa semana, foi falado sobre aquela menina estuprada, 10 anos. Os seguidores de Jesus, perfeitos, começaram a dar as suas opiniões. Eu dou a minha opinião. Sou totalmente contra o aborto. Acho que isso seria algo abominável. Mas aquela tragédia, ela acontece também na minha vida. Eu não sou mais perfeito. Muito pelo contrário. Coisas horríveis acontecem na minha história. E nós devíamos calar as nossas bocas. Ao invés de declararmos juízo, deveríamos clamar por perdão. Todos nós tínhamos uma opinião para dar sobre aquele episódio. Todos nós fomos tentados a acusar alguém de culpado. A menina é culpada, o estuprador é culpado, o médico é culpado.
a sociedade é culpada, a avó é culpada. Mas vendo a história de Davi, Deus fala assim: você é o homem, você é o culpado, eu sou o culpado. Nós somos os culpados. Nós ainda somos imperfeitos. Nós ainda nas nossas vãs tentativas tentamos fazer com que nada dê errado, mas as coisas vão dar errado, tragédias vão acontecer. Crianças continuarão sendo estupradas, bebês continuarão sendo abortados. Assassinos continuarão impunes. Mas eu não posso entrar nesse atalho. Eu tenho que continuar seguindo a Jesus de perto, confiando nele, alinhando o meu caminho, o meu coração, experimentando essas histórias, mas sem desconsiderar a minha vida de oração. A entender quem eu sou. Olhar para Deus e pedir graça e misericórdia. Fazer como o próprio Davi no Salmo 51 clama: não expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Porque todos nós somos de espírito instáveis, desequilibrados e vamos cometer pecados horríveis. E Davi nos ensina que só existe um caminho para alcançar a redenção. É entregar a nossa vida diante do Senhor e clamar a Ele por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Nós não conseguimos lidar nem com o nosso pecado, vamos lidar com o pecado dos outros. O fato é que eu acho que muitos de nós, porque não sabemos lidar com o nosso pecado, começamos a tentar lidar com o pecado dos outros. Mas Deus quer que nós lidemos com nós mesmos. Você é esse homem. Você é essa mulher. Pequei contra ti, Senhor. Pequei, contra ti pequei. Purifica-me, lava-me. O Espírito do Senhor fala aos nossos corações, que possamos aprender a ouvi-lo, a reconhecer a nossa culpa, a desfrutar do perdão e acreditar na possibilidade de um novo futuro, recebendo o caminho de Jesus como o caminho que leva a esse Deus. Senhor, quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que esse caminho de Davi, ó Pai, um caminho de imperfeições, um caminho de mortes, de tragédias, de dor, mas também, ó Pai, um caminho de perdão, de restauração, um caminho de possibilidade para novos começos, que o Senhor faça e promova em nós esses novos começos. Tantas são as tragédias do mundo, tantas são as dores, mas que o Senhor comece pela minha vida, Pai, pela minha própria dor, pelo meu próprio pecado. Que eu, Senhor, em minha vida, construa esta vida de oração, de dependência total de Ti, do Teu Espírito. Para que a gente possa, Senhor, aprender a receber de Ti, de fato, o perdão, a cura e a renovação das nossas vidas, em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.